um pouco sobre isso, que a máquina, nesse sentido, não, a IA não é uma máquina neutra, ela é uma construção um pouco diferente, né? Sim, exatamente. Por ser uma ferramenta, alguém tem que definir os padrões e hoje em dia quem define os padrões são o pessoal do ramo, do sistema inteiro, tá? Então eu falo especificamente das pessoas que tomam as decisões de como essa máquina vai ser construída e desenvolvida. Então eu posso, sim, quando a gente trabalha com inteligência artificial, a gente sabe que ela pode ser feita de forma supervisionada e não supervisionada, mas mesmo assim, né, mesmo que ela seja não supervisionada, ou seja, a máquina vai decidir por si mesma como as categorias funcionarão, ela ainda vai usar um banco de dados que alguém escolheu. Então Sim. sempre tem uma pontinha humana em algum momento. E desde o seu início, né? Ela começou, o início todo dessa inteligência artificial não é de agora, vem de 1960, né, por John McCarthy. E aí ele criou um grupo de estudos de verão que falava de inteligência artificial. E ele disse que a ideia era construir uma ferramenta que simulasse ações humanas. Uhum. Antes disso também tinha uma proposta, né? Tinha um texto inicial do Alan Turing falando se máquinas poderiam pensar. Então toda essa história não é de agora, é de muitos anos atrás e só deu um boom agora em 2010 por causa desse duas coisas muito importantes, né? Aí sim vem muito da máquina, aí sim a gente está falando de dados muito altos, como a gente não consegue controlar isso e a máquina sim, Uhum. que são a alta capacidade do hardware, que a gente não tinha antes, e a alta quantidade de informações que a gente também não tinha antes. Então por isso que o boom só aconteceu agora, mas ela sempre Uhum. vem do contato com o humano e de uma geração de pensamento humano. E essa construção é bom até a gente esclarecer. A gente já falou isso aqui no podcast, mas eu acho sempre bom trazer outros olhares sobre esse aprendizado da máquina. Ele depende desses dados estruturados e não só da existência, mas em como eles são estruturados, né? Para que ela possa fazer a sua própria ontologia ali, a sua verificação de padrões, digamos assim, né? Isso, e olhando, né, analisando, vou até usar um exemplo para ficar mais fácil, porque às vezes a gente explica e não consegue chegar numa boa resposta. Tem um processo, tá? Uma técnica que foi feita que se chama quarto chinês. O que significa, né? O argumento do quarto chinês. Quando o Alan Turing criou aquele artigo perguntando se máquinas poderiam pensar, o John Searle, em 1980, criou um argumento falando do quarto chinês. A história é assim: eu tenho uma pessoa num quarto e ela não sabe chinês, mas tem um monte de livros, né, que ela pode utilizar em cima de uma mesa. E tem uma pessoa do outro lado que fala mandarim. Então essa pessoa escreve uma frase e bota embaixo da porta e a outra pessoa do outro lado que não sabe mandarim tem que traduzir. Uhum. E ela utiliza todos aqueles recursos, aquelas ferramentas que são os livros que estão na mesa para ela e devolve. Só que as pessoas disseram para essa pessoa falando de mandarim que quem tá lá é uma máquina, não é um ser humano. E ela diz: "Nossa, essa pessoa fala mandarim, não tem como não falar, a tradução está corretíssima". Uhum. Então o que ele quis comprovar? Que a máquina, na realidade, ela reproduz sintaxe. Ela Certo. reproduz, ela faz uma tradução direta daquilo que Uhum. existe, mas ela não correlaciona com o mundo. Ela não trabalha com semântica. Então, se eu vou dizer que vai chover chuva de canivetes, ela provavelmente vai entender que vão chover canivetes e não que é uma chuva muito densa. E isso, a metáfora, ela não alcança. Ela não alcança. As máquinas atuais, as inteligentes, agora eu posso dar conotações para essas definições. E como o que a inteligência artificial faz aí, que é o avanço dela, ela vê como isso é reproduzido por seres humanos, porque ela usa os nossos dados para treinar. Então, toda vez que eu digo que está chovendo canivetes e a pessoa responde: "Poxa, está chovendo tanto assim em Porto Alegre", ela vai correlacionar: "Ah, então chove muito, então a resposta que eu vou te dar é que não está chovendo canivetes, é chuva de verdade". Uhum. Mas a ideia é que ela sempre correlaciona informações a partir dessa troca humana. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.